Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 13 do curso de Física 4, que estamos estudando as leis de Newton. Nesta aula serão os conceitos fundamentais sobre o atrito. O que é o atrito? Bom, aqui você tem um bloco, e esse bloco está sobre um plano, e esse plano é rugoso. Por quê? Porque todo plano é rugoso, nada é perfeitamente liso ou polido. Então você tem um bloco e ele está sofrendo uma força para a direita, então ele vai ter um atrito para a esquerda. Eu vou pegar essa parte aqui desse bloco e aumentar aqui, ó. Aqui está a rugosidade do solo e aqui também tem a rugosidade do bloco. Perceba que quando o bloco vai para a direita, ele aplica uma força no solo para a direita e o próprio bloco aplica uma força contrária para a esquerda. Portanto, isso aqui se forma um par de corpos. Se é um par de corpos, isso aqui é uma ação, reação e reação. Terceira lei de Newton. Por quê? Porque quando o bloco empurra o chão empurra o bloco. Perceba que é um par de corpos, portanto faz um conjunto par, ação e reação. Tem a mesma força e a mesma intensidade, mas está sendo aplicado em corpos diferentes. Portanto, a resultante não tem como somar, não tem uma resultante. Ok? Então, a força de atrito é um par de corpos, ação e reação. Como que você usa a força de atrito? Bom, para andar, né? Quando você anda, você aplica uma força para trás e o atrito te joga para frente. Aqui está, ó, aqui seria o seu pé. Vamos fazer um pezinho aqui assim, ó. Digamos que o seu pé está aqui, ó. Quando você aplica uma força para trás, aqui é uma força. Então, quando você aplica uma força para trás, você tem o atrito para frente. Portanto, você é empurrado pelo atrito. Então, o atrito é fundamental para a gente conseguir andar. Como que a gente sabe que a força está sendo para trás? Pega um carro, coloca na areia e manda ele acelerar com muita força. Você percebe que a areia vai toda para trás. Percebe que então a força está para trás e o atrito seria para frente, mas numa areia não tem tanto atrito. Portanto, como que você sabe que está sendo a força para trás? Por causa da areia, a areia é jogada para trás. Então o atrito sempre vai ser para frente. Bom, mas existe dois tipos de atrito. Existe existe dois tipos de atrito, né? Existe Então, a condição, existe dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico. Mas tem uma condição de existência. Qual é a condição de existência para o atrito? Então, condição de existência. Quando eu falei da força-peso, eu falei que a condição de existência da força-peso era estar próximo a um astro, a um corpo com a massa muito grande. Qual é a condição de existência do atrito? São duas. Então, a condição de existência são duas. A primeira é um contato. Tem que ter contato ou uma compressão. Perceba que está tendo um contato com o solo. E a segunda é justamente ter o escorregamento. Se ele estiver parado, ele não tem atrito, então ele tem que tender ao movimento. Escorregamento ou a tendência. Ok? Então tem que ter tendência de movimento. Então o atrito, a condição de existência dele, ele tem que estar em contato ou em uma compressão e tem que estar tendendo ao escorregamento ou ao puxão, né? Se ele estiver escorregando ou se ele estiver com a tendência ao movimento, você vai ter atrito, porque é quando vai construir o par, ação e reação. Bom, o atrito ele é vetorial, portanto ele tem
ele tem a direção, ele tem também o sentido e ele também tem a intensidade, porque é uma força. Portanto, qual é a direção do atrito? A direção do atrito é sempre tangente à superfície. Tangente à superfície. Ou paralelo, né? Paralela. Essa é a direção, sempre tangente à superfície. Digamos que o corpo está aqui, vai ser tangente à superfície. Paralela à superfície. Bom, qual é o sentido? O sentido vai ser o oposto ao escorregamento. Então, oposto ao escorregamento. Se esse corpo está escorregando para lá, o atrito vai ser para cá. Se esse corpo está escorregando para cá, o atrito vai ser para cá, para a direita. Oposto ao escorregamento ou à tendência, oposto à tendência de escorregamento, porque o atrito tem dois tipos, e a gente vai estudar isso. E a intensidade do atrito, ela é proporcional à normal. Por quê? Porque se esse peso aqui, ó, for muito alto, você concorda que a normal vai ser alta também? Então, quanto maior o peso do atrito, do corpo, maior vai ser o atrito. Então vamos fazer uma experiência para achar justamente essa proporcionalidade com a normal. Vamos fazer uma experiência. Vou apagar isso aqui e a gente vai fazer uma experiência para a gente achar uma proporcionalidade com a normal. Então aqui está a experiência. Bom, digamos que você tem aqui um bloco e ele fala que tem uma velocidade igual a zero. Portanto, se tem uma velocidade igual a zero, a força vai ser igual a zero. Então, o atrito vai ser igual a zero. No segundo bloco, ele fala que tem uma velocidade também igual a zero. Mas ele fala que a força é de 1 newton. Está sendo aplicada uma força aqui, mas para que a velocidade fique zero, que é contrário ao movimento, está tendo um atrito aqui, o atrito de 1 newton. Posteriormente, ele fala que a velocidade ainda é zero, mas está tendo uma força aqui, ó, de 2 newton. Portanto, o atrito aqui, ó, também é de 2 newton, para que esse movimento, porque ele é contrário ao movimento, contrário à tendência de escorregamento. Portanto, é o atrito aqui, ó, que não está deixando esse corpo entrar em movimento. Digamos agora que ele está aqui, ó, com uma velocidade zero ainda, mas ele está quase se movimentando. A força dele aqui, ó, vai ser 3 newton. E o atrito aqui, ó, também é de 3 newton. O atrito máximo é de 3 newton. Quando ele entra em movimento, com, portanto, uma velocidade diferente de zero, ó, você tem que a força cai. A força aqui vai ser 4 newton. Mas, então a força está de 4 newtons. Mas o atrito reduz. Fica um atrito dinâmico. Portanto, de 2,8 newton. O que dá para perceber aqui, ó? Dá para perceber que quando você aumentar a força, por exemplo, de 5 newton, então vai ter uma velocidade diferente de zero, você mantém o atrito dinâmico de 2,8 newton. Então, ó, você vai ter um atrito estático máximo e um atrito dinâmico. E o que a gente percebe nesse exemplo, nessa experiência? Que o atrito estático ele é maior do que o atrito dinâmico. Isso você consegue fazer até na sua casa. Por exemplo, você vai pegar um móvel. Quando você pega um móvel, você tem que botar muita força nele para que ele entre em movimento e depois você relaxa, né? Você só caminha com ele.
Então, o atrito estático, ele sempre vai ser maior que o atrito dinâmico. Por quê? Porque para você vencer a inércia daquele corpo, você precisa gastar muito mais força. Portanto, aqui, ó, nessa até aqui, ó, isso aqui é o atrito estático, que está parado. Portanto, o atrito estático, ele impede o escorregamento. Condição de existência, vou apagar. Escorregamento. Também ele tem módulo variado. Ele tem um módulo variado. Tem módulo variado, né? Por quê? Porque você vai aplicando uma força e não para. Você aplica mais uma forcinha, não para. Você aplica mais uma forcinha, não para. Apliquei o Newton, tava parado o corpo. O Newton ainda tava lá. 2 Newton, ainda tava 3 Newton. Ele começou a se movimentar. Portanto, ele tem um módulo variado. Aqui, ó, é o atrito estático máximo. É a força máxima para que o corpo entre em movimento. Então aqui está na eminência de escorregar. Então aqui, ó, quando você dá, ele começa a andar novamente, começa a andar. Então é com uma força de 3 newtons. E aqui, ó, nessa parte aqui é o atrito dinâmico. Perceba que ele é menor do que o atrito estático. O atrito dinâmico, ele apenas dificulta ele apenas dificulta. Meu Deus, como esse dificulta, ficou horrível. Apenas dificulta o escorregamento. Dificulta o escorregamento. E também ele tem um módulo constante. Ele tem um módulo constante. Bom, então, com essa experiência a gente percebe que existe 2 tipos de atrito. Existe o atrito estático, é aquele que não deixa que um corpo seja, que impede o escorregamento. Portanto, ele tem um módulo variado, porque cada vez mais para você conseguir pegar um corpo e tirar ele da inércia, você vai ter que aplicar cada vez mais um pouquinho de força. E depois que você tira ele da inércia, depois que você tira ele parado, você vai ter que continuar aplicando. Ele vai ter um atrito estático, ele vai ter um atrito dinâmico que é constante, você só mantém aquela força depois. Então toda vez que você for tirar um corpo da inércia, de um corpo que está em repouso, você vai ter que aplicar uma força maior e depois você reduz a força e só manter aquele movimento, porque o atrito dinâmico é menor do que o atrito estático. Bom, mas aqui, ó, a gente consegue entrar em uma proporcionalidade. Vou apagar isso aqui. E a gente vai abrir aqui um parêntesão e vai colocar uma proporcionalidade. Qual seria a proporcionalidade? Ó? A proporcionalidade seria o seguinte: o atrito não é proporcional anormal. Então, o atrito, para virar uma igualdade, você precisa de uma constante. E aqui está a constante, ó, a constante de atrito, que é a constante, o coeficiente de atrito multiplicado com a normal. Então isso aqui, ó, é o coeficiente de atrito. Ele tem que dar na questão, ou ele pede, né? Ele fala que o atrito é normal, aí ele te pede o coeficiente. Então o coeficiente de atrito pode ser o coeficiente estático ou o coeficiente de atrito, pode ser o coeficiente estático, ele vai te dar isso, vai ter um valor, e o coeficiente estático, ele é maior que o coeficiente dinâmico, sempre, ok? Então, ó, o que é importante dizer? Se a normal
em um plano. Se a normal está para cima, ela é igual ao peso. Então, o atrito, ó, ele é o coeficiente de atrito multiplicado pelo peso. Quem é o peso? A massa vezes a gravidade. Portanto, quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser o atrito. Por quê? Mais penetrado na rugosidade vai estar a força de ação e reação. Portanto, quanto maior a massa do corpo, maior vai ser o atrito. Então, não se esqueça jamais que existe dois tipos de atrito: o atrito estático e o atrito dinâmico. Qual que a gente usa para andar? Justamente o atrito estático, o atrito que ele está parado. A gente usa ele para andar, para ser impulsionado para frente. Eu vou fazer um exercício aqui, um exercício muito, mas muito legal. Por quê? Porque é bastante curioso o que acontece aqui, ó. Para a gente achar a velocidade máxima para o corpo não entrar em movimento em uma curva. Ó, apagar isso tudo. Digamos que você tem uma curva e aqui, ó, você tem um caminhão baú. E no caminhão baú tem tem como se fosse uma caixa, digamos assim, uma caixa. Então esse aqui é um movimento, ele está entrando no movimento circular uniforme. Ok. Se ele está entrando no movimento circular uniforme, você sabe que não tem aceleração tangencial. Portanto, a aceleração resultante está aplicada para o centro da curva. Então ele tem aceleração centrípeta. Bom, o que vai acontecer aqui? Se a gente pegar essa imagem aqui, ó, tá? A gente está olhando de cima. Se a gente olhar na lateral, a gente tem que essa caixinha aqui, ó, está, ó, a normal e o peso. Portanto, a única força sendo aplicada aí para que esse corpo não ande para o centro, não tende para ir para o centro, seria justamente a força centrípeta contrária a ele. O atrito contrário à aceleração centrípeta. Portanto, a resultante centrípeta seria igual ao atrito estático máximo. Por que máximo? Porque a gente quer saber qual é a velocidade máxima para que essa caixa não tende a bater aqui no baú. Qual seria a velocidade que esse carro entraria? Bom, ele fala que o raio dessa curva seria justamente 51,2 metros. Ele fala também que o atrito estático é igual a 0,5 e ele fala que o atrito dinâmico é 0,4. Sempre perceba essa diferença, o atrito estático é sempre maior que o atrito dinâmico. Bom, ele fala que a gravidade é 10 newtons por quilo. 10 newtons por quilo. Bom, e ele pergunta qual vai ser a velocidade máxima que o corpo pode entrar nesta curva. Então, se você sabe que a única força resultante é a centrípeta, você tem que a velocidade ao quadrado vai ser dividido pelo raio, vai ser igual ao atrito, que é o coeficiente de atrito multiplicado pela a normal. A normal aqui seria igual ao peso, né? Então, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio vai ser igual ao atrito multiplicado pela massa, pelo peso. Quem é o peso? Portanto, isso aqui, ó, vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, vai ser igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela massa vezes a gravidade. Portanto, a velocidade ao quadrado máxima vai ser igual a coeficiente de atrito multiplicado pela massa, multiplicado pela a gravidade, multiplicado pelo raio. Portanto, a velocidade máxima desse corpo seria justamente a raiz quadrada o coeficiente de atrito multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade, multiplicado pelo raio. Portanto, a velocidade máxima que esse corpo poderia entrar seria a raiz quadrada de quanto? De 0,5, né? Não se esqueça que é o atrito estático máximo. Então seria justamente, ó, não se esqueça que aqui é a força resultante. Então vai ser a força resultante, vai ser a massa vezes a força resultante.
Então aqui, ó, apaga tudo aqui. Deixa eu ver se eu fico até com mais espaço. Ó, a força resultante vai ser, ó, a força resultante vai ser igual, a resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Quem é a resultante? A resultante é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é igual ao atrito, né? Para não deixar esse corpo em repouso. Portanto, a resultante vai ser igual ao atrito. Quem é o atrito? É U vezes M. Então, a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio vai ser igual a U vezes mg. Então, você tem que o m você corta, você vai ficar que a velocidade ao quadrado vai ser igual a U vezes g multiplicado pelo raio. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de UG vezes o raio. Então, você tem que a velocidade máxima vai ser quando o atrito for máximo, né? Então, o atrito é máximo aqui, ó, que é o atrito estático. Portanto, 0,5 multiplicado por 10 multiplicado por 51,2. Portanto, a velocidade máxima vai ser a raiz quadrada, ó, de 5 multiplicado por 5,2. Então, a velocidade máxima vai ser a raiz quadrada de quanto? 51,2 vezes 5, 0, 5, 6, 5 vezes 5, 25. 256. Portanto, a velocidade máxima é a raiz de 256, se eu não me engano, é 16, né? 16 vezes 16, 16, 24, 2, 8, 6, 1. Aqui dá 4, 6 vezes 6, 36, né? 6 vezes 6, 36. 6, 7, 8, 9, 6, 1. 6, aqui dá 5, 2, isso. Então a velocidade de massa vai ser 16 metros por segundo. Qual seria a velocidade em quilômetros? Poderia ser uma pergunta. Não se esqueça de passar metros por quilômetro, você multiplica por 3,6. Portanto, 16 multiplicado por 3,6 vai ser igual a 6 vezes 6, 36. 6, 7, 8, 9, 9. 6, 12, 18, vai 1, 3, 4. Então seria justamente 57 km/6. Então a velocidade máxima seria de 57,6 km/h. Então seria assim que você resolveria essa questão. Toda vez que ele te perguntar qual seria a velocidade máxima, você tem que botar aqui a resultante, vai ser a resultante centrípeta, que vai ser igual ao atrito máximo. Assim você acha, você corta as massas, portanto não depende da massa. Você corta as massas e acha a velocidade máxima, que é 16 metros por segundo, ou igual a 57,6 km/h. Então a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até as próximas aulas 14, 15, 16 e assim sucessivamente. Tchau, tchau!